Oiê, finalmente cheguei aqui nesse vídeo. Tudo bem? Então, eu me chamo Fabrício e, eu vim aqui contar a minha experiência de como é ser um INFJ. Bom, eu entrei em contato com esse teste de personalidade já faz algum tempo, o MBTI, e eu achava que eu era INFP. Muitos INFJ eu acho que se confundem com INFP. Só que eu descobri que não era INFP com a terapia. Estou fazendo terapia agora, já faz uns 8 meses, eu acho. E aí eu fui percebendo que eu não era INFP, que eu era um INFJ. E que a descrição do INFJ batia muito comigo, muito mesmo. De se sentir estranho, né? Tem muito isso no INFJ, de se sentir estranho, alheio ao mundo, a ovelha negra, né? Da família. E eu vim falar aqui hoje sobre como é ser um INFJ, né? Como é se identificar com esse tipo de personalidade, que dizem que é a mais rara do mundo, mas eu acho que não é, que está aumentando cada vez mais, inclusive. Que é, o ser INFJ é uma visão de mundo, acredito eu, não é só uma personalidade, né? E para explicar o que é INFJ, é intuição introvertida como dominante, sentimento extrovertido como auxiliar, função terciária acho que é pensamento extrovertido, ou não, pensamento introvertido, e a função inferior é sensação extrovertida, né? Eu também sou estudante de psicologia, inclusive uma coisa que eu notei, né, na questão do INFJ é que ele é descrito como um advogado. E eu não acho que ele seja o advogado, eu acho que ele seja o psicólogo. Porque essa personalidade cabe muito bem com os psicólogos. Porque o INFJ ele gosta de saber sobre as pessoas, ele gosta de investigar, ele gosta de descobrir várias linhas de raciocínio, né? Ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então eu acho que cabe muito mais na visão de mundo de um psicólogo, de entender as pessoas, de sentir as pessoas. A função auxiliar é sentimento extrovertido, então ele consegue captar muito bem as pessoas facilmente. E eu fui percebendo isso, né? Que eu tenho essas habilidades de tipo, perceber como uma pessoa tá bem ou a pessoa tá mal. Tipo, é na cara mesmo, assim. Na cara mesmo, assim, tipo, perceber se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá escondendo algum sentimento. E, eu vim falar também sobre algumas questões de qualidades do INFJ que eu considero qualidades e defeitos, né? E a partir daí falar um pouco de como é essa experiência para mim, né? Uma qualidade que eu considero dos INFJs é que a gente tem uma visão muito ampla sobre as coisas. A gente vai pegando várias linhas de raciocínio e vai montando uma nossa, uma geral, uma global. E isso é muito bacana porque isso traz uma outra perspectiva para o mundo que muitas vezes as pessoas que estão implicadas numa só perspectiva não conseguem abstrair. A gente traz essa abstração de pegar várias linhas de raciocínio e de montar um raciocínio amplo. Eu acho que isso é uma grande qualidade da gente. Acho que é por isso que é muito mais aproximado com o psicólogo, com o místico, né? O INFJ tem essa vibe mística também. Inclusive a figurinha do MBTI, pra mim é um profeta, não um advogado. Aquela figurinha com ele com uma varinha, ele é um profeta, um mago, né? E a gente também tem essa ligação muito forte com a espiritualidade. Mesmo que não seja essa espiritualidade mais ligada a Deus, pode ser uma espiritualidade ligada à ciência também, né? A gente tem essa coisa de defender o que a gente acredita, os nossos ideais, né? E a gente tem essa visão ampla de mundo, eu acho isso muito interessante, que a gente traz essa perspectiva mais ampla. Outra qualidade nossa é a inteligência social, né? Para a gente ter a função auxiliar como sentimento extrovertido, a gente consegue captar muito bem as emoções das pessoas, sentir como é que elas estão, né? Perceber esse social. Eu percebo na minha experiência com o INFJ que eu olho muito para as pessoas, que eu estudo muito as pessoas, que eu analiso muito as pessoas. E aí tem um ponto que a gente tem que tomar cuidado de não julgar as pessoas, sabe? De acolhê-las, de saber acolhê-las. Porque às vezes a gente cai nessa perspectiva de ficar julgando. Aí o outro é assim, o outro é assim, de ficar calculando, sabe? Isso não é interessante, porque isso limita a gente.
a achar que as pessoas são de uma forma, quando na verdade elas são muito plurais, muito diversas, assim como a gente. E a gente também não precisa ficar se julgando o tempo todo, né? Eu acho que esse julgamento externo ele vem de julgamento interno. Já que a gente é intuição introvertida, a gente se julga muito, a gente se coloca muito pra gente mesmo, né? Outra qualidade da gente é que a gente tem essa coisa de perceber os signos, as sincronicidades das situações, das pessoas. Tipo, uma pessoa olha um símbolo, um quadrado ou um cubo. Para ela é um quadrado e um cubo. Para a gente é a forma da matéria. A gente viaja no significado das coisas, dos signos, dos símbolos. Tipo, uma pessoa vê um triângulo, para ela é só um triângulo. Para a gente é a divina trindade do Espírito Santo, ou os três reinos da natureza. Não sei, a gente viaja, a gente vai viajando nos símbolos, nos significados. E tem esse conceito do Jung que é a sincronicidade, né? Que é as coincidências no caminho. Tipo, você tava precisando de uma resposta e essa resposta aparece no outdoor quando você passa em algum lugar. Ou você estava refletindo sobre como você controla as coisas. E aí do nada passa uma pessoa com uma frase lá, confie em Deus ou confie no universo, para você soltar. Então isso são sincronicidades e a gente como INFJ tem essa facilidade de perceber esses sinais do universo. Porque a gente tá ali captando, sabe? Parece que não, mas a gente tá captando as coisas de uma forma muito tranquila, muito fácil pra gente. Às vezes a gente parece muito desligado do mundo, a gente tem aquele humor sonso, eu acho. Eu tenho muito esse humor sonso de sabe a Britney de Glee? Né? Tem uma personagem do Glee que é a Britney, que ela é muito viajada, assim, ela fica viajando na maionese. E ela é engraçada por ela se viajar na maionese. É que nem a. Tem uma de Friends também, que é a Phoebe, ela também tem esse tipo de humor, muito viajado. O nosso tipo de humor é muito assim, muito viajado. Pois é, a gente percebe isso, né? Vocês percebem que eu vou viajando assim nos conteúdos. E os desafios que a gente tem como INFJ, o primeiro desafio é perceber essa realidade física, material. Entrar em contato com o nosso corpo, né? E. Ah, eu não consigo me concentrar porque o cachorro tá latindo. E a gente tem isso, tipo, de ter essa dificuldade mesmo de perceber como é que tá o nosso corpo. De estar mais em conexão com a nossa própria realidade, sabe? Porque a gente viaja muito em multiversos e multidimensões e a gente esquece do aqui e agora. De estar mais ancorado nessa realidade. Tanto que eu acho que muitos NFJs devem ser muito sedentários. Deve ter uma dificuldade em fazer exercício físico, alguma coisa do tipo, algo que conecte mais o corpo. E uma virada de chave que eu tive aí, inclusive isso tem a ver com a função inferior, que é a sensação extrovertida, é fazer exercício para suar. Né? Fazer exercício físico, mas fazer para suar. Não só por fazer, porque às vezes a gente faz por fazer e, e a gente viaja muito no nosso pensamento e esquece de estar mais no nosso corpo. Né? E esse exercício para suar, ele vai te conectar com o teu próprio corpo. Entende? Ele vai te fazer estar mais com o próprio corpo. Outro desafio é a dificuldade em se relacionar. Por a gente ter essa mente muito abstrata e muito que tenta compreender tudo, a gente tem algumas visões e alguns ideais também de relacionamento que podem ser até inalcançáveis, né? Vamos falar a verdade. Tipo, a gente deseja uma pessoa de uma forma, mas a pessoa não é dessa forma. E a gente esquece de aceitar a pessoa como ela é, entende? E de trabalhar a partir daí. E é isso que gera uma dificuldade em se relacionar. Além de ser introvertido, além de ser uma personalidade introvertida, muito voltada para si, também tem essas coisas das expectativas e dos ideais que a gente cria nos relacionamentos, né? Vamos falar a verdade. Aí também tem a questão do julgamento, né? De ficar julgando muitas pessoas, de ficar se julgando, de ficar. Essa coisa da baixa autoestima que o introvertido tem, né? De trabalhar, a gente tem que trabalhar mais essa questão da autoestima, de parar de se julgar muito.
E de não ficar procurando demais a perfeição, que é outro desafio da gente, a procura da perfeição. Sair um pouco dessa perspectiva de que a gente não é perfeito, a gente tem as nossas imperfeições. Os outros também não são perfeitos, eles não são obrigados a ter uma expectativa que são nossa. E tirar esse peso da perfeição, né? Eu tava até ouvindo aqui um da Beyoncé Priest. A perfeição dói, a beleza dói, né? E a perfeição é como se fosse uma doença, de certa forma. E sair desse peso da perfeição, a gente precisa perceber que o que a gente faz é o que a gente faz. A gente não precisa ficar se julgando o tempo todo, de forma demasiada, entendeu? A gente tem que fazer. A gente tem que dar o nosso melhor. Mas não ao ponto de ficar surtando, porque sempre é pior, entende? E é isso que eu queria trazer hoje para vocês, um pouco sobre de como é ser NFJ, do que eu senti de trazer de qualidade, de desafio. Tem muita coisa para trazer ainda, muita coisa mesmo. Eu gosto de psicologia, eu gosto de arte, eu gosto de cultura, eu gosto de política. Eu quero falar muito sobre isso também, sobre essa visão ampla de ser NFJ a partir desses filtros de temas, né? Que eu acho bacana trazer. E eu vou trazer. Não sei se percebe que eu olho muito para fora da câmera, né? É porque esse olhar para fora para mim é como se fosse uma busca de um pensamento, sabe? Uma busca de uma visão de mundo. Eu tenho essa atividade assim de olhar diretamente pra câmera, mas isso é um processo ainda pra mim. E eu tô me desafiando aqui de estar aqui me expressando também, sabe? Uma coisa que veio de me expressar mais a minha verdade. E é isso que eu quero trazer hoje. Ser INFJ no geral é muito legal. Eu gosto de trazer essa visão de mundo mais amplo. Tem os seus desafios, mas a gente vai esperar esses desafios. Né? Às vezes a gente pode cair num estado de compulsão muito grande, que é a nossa função inferior. Inclusive eu vou falar, acho que vou fazer um vídeo só sobre função inferior, porque tem muita coisa para falar. E é isso. Muito obrigado por você estar aqui. Se você está assistindo, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui. Não sei pra quem, mas salve Deus. E muito obrigado por ter chegado até aqui, pela sua curiosidade, e se inscreva no canal. Se você quiser saber mais sobre a personalidade de FJ, dê o seu like para apoiar, né? Para mais pessoas conseguirem ver esse conteúdo. E muito grato.